Olá a todos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Então, queríamos introduzir-vos aqui a este desafio de explorarmos o livro na cibercultura com a notação social, utilizando esta ferramenta, a hipóteses. Ah, a notação social, enfim, não é nada de substancialmente novo, desde que se lê, desde que se escreve, que se tomam notas, nomeadamente à margem dos livros e também na internet. ah, Há outras possibilidades de fazer a notação social, mas esta ferramenta parece-me bastante consistente. É um software livre que agrega diversas potencialidades que vamos explorar aqui um pouco. Uh, não vou fazer nenhuma explanação sobre o conceito teórico da notação social, as suas possíveis implicações pedagógicas. Remeto aqui para um artigo muito recente sobre essa temática, publicado no Journal of Interactive Media Education, de Monica Brown e Croft. Tem bastante bibliografia. Confesso que não encontrei muita bibliografia sobre este tema em português, mas é uma boa leitura. Extraí daqui algumas ideias desse texto, que vocês depois vão poder aceder a este site. Uma das ideias é que, por exemplo, para pessoas que trabalham muito com a educação online, este tipo de ferramenta pode perfeitamente substituir o fórum tradicional enquanto ferramenta de discussão. Por exemplo, o fórum pode servir essencialmente de funções de gestão, de organização dos grupos, etc. E a discussão dos textos ser realizada através desta ferramenta. E quem diz textos, diz websites, diz até filmes, tudo isso é possível de comentar com esta ferramenta. E para outras situações, como é a nossa situação agora aqui de um grupo, podemos criar comunidades de leitura à volta de um texto ou dos textos, não é? Isso são coisas que poderemos discutir depois, noutra altura. Eu agora queria chamar essencialmente a atenção para alguns procedimentos práticos. O que é que nós temos que fazer para começarmos a trabalhar com isto? A primeira coisa a fazer é criar uma conta nesta ferramenta. Portanto, ir aqui, criar uma conta livre e depois preencher os campos de forma a que possam posteriormente vir fazer um login. Mas antes ainda de fazer o login é necessário instalar uma extensão para o browser. No caso, vamos instalar uma extensão para o Google Chrome. É possível também para outros browsers, nomeadamente para o Firefox, mas vamos aqui centrar neste do Chrome. Portanto, eu já tenho essa extensão instalada, portanto vai-me aparecer aqui o remover a Chrome. No vosso caso, se não estiver instalada, vai-vos aparecer aqui um botão para instalar essa extensão, certo? Uma vez instalada essa extensão, vai-vos aparecer aqui, onde eu tenho o meu rato neste momento, um H com o sinal de que está instalado o programa, e quando clicamos ali, ativamos o menu para as anotações. Já podem ver aqui à direita um menu, mas não é este site que nós vamos anotar. Portanto, vou voltar ao nosso livro e ver o que é que podemos ver, o que é que podemos fazer com o nosso livro. Basicamente, nós temos 4 tipos de anotações. Por um lado, os sublinhados, são meros sublinhados, marcar um texto, e os sublinhados são apenas individuais, só a pessoa que sublinhou é que os vê. Por outro lado, as anotações, que são apontamentos, comentários que nós fazemos e que estão ancorados ao texto concreto, a uma localização concreta do texto, e que podemos partilhar.
de diversas formas que já veremos. As notas de página, que são também comentários, mas que não estão ancorados a uma parte específica do texto, e as respostas ou réplicas, que são respostas a comentários, não é? E que tornam possível um diálogo sobre o texto que estamos a comentar. Vamos então entrar no nosso livro, o livro na cibercultura. E aí está ele, muito lento, porque o meu computador está muito lento. Vamos lá ver se aparece. Aí está ele. O que nós temos neste momento é o PDF normal, não é? Portanto, se eu quiser, se eu for aqui, assim não acontece nada. Para acontecer alguma coisa, tenho que ir lá acima, ativar o hipóteses, o ícone, certo? E aqui já começam a ver o menu do programa. Eu vou aqui para o meu capítulo, que me é mais fácil de anotar e de comentar para conhecer melhor. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Vamos ver, por exemplo, eu já tenho aqui algumas coisas comentadas. Por exemplo, o Autoron, que é um dos meus autores de referência, eu clico aqui e já criei uma anotação que vocês podem ver aqui. Um vídeo, por um lado, fiquei até muito contente que eu encontrei um vídeo com o Autoron a dar uma aula. E nunca tinha ouvido a voz dele e, portanto, fiquei aqui a conhecer, mas vamos parar. Aqui criei uma outra anotação, peço desculpa, estou logo a deparar-me com um erro ortográfico aqui, parênteses naturalmente é com E e não com o I, como eu estava a lidar com literatura em espanhol e em inglês, trouxe este erro para aqui, mas enfim. Criei, por exemplo, um comentário que remete para um texto do autor que eu estou a tratar, certo? Ora bem, vamos voltar atrás. Vamos voltar ao nosso texto e vamos... estivemos a ver algumas anotações que eu já tinha feito, vamos ver como é que elas se fazem. Por exemplo, eu estou a ver aqui esta noção, a era pós-Gutenberg. Quando eu marco isto, aparecem-me dois ícones. Um para sublinhar, apenas, portanto, fica sublinhado este, desculpa, está o login necessário, que não tinha feito o login. Login. Ok. Portanto, eu estava a dizer, eu marquei a era pós-Gutenberg, e fiz a opção, ficou simplesmente sublinhado, digamos, não é? Se eu quiser comentar esta frase, por exemplo, a cultura da imprensa, firma ONG e Petit, tende a marcar um trabalho como fechado, não é? Portanto, novamente aparecem aqui duas hipóteses, ou simplesmente sublinhar, ou fazer uma anotação, certo? Quando eu faço uma anotação, aparece-me aqui a citação que está aqui no texto, certo? E aqui eu posso introduzir um novo comentário, posso introduzir um site, e introduzir uma etiqueta ou etiquetas. Isso é muito importante porque depois, quando quisermos fazer pesquisas sobre as nossas anotações, ou quando quisermos criar uma tessitura mais densa em relação aos diversos comentários, com certeza vamos ter que introduzir de uma forma sistemática
tags, etiquetas. Depois tenho aqui várias opções. Eu posso postar o meu comentário para o público em geral ou só para mim. E também posso, em vez de fazer uma postagem para o público em geral, eu posso criar à partida outras opções que eu já criei antecipadamente. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar com grupos, eu criei aqui um grupo que é o grupo dos autores, para os autores deste livro, mas podia criar aqui um grupo para a turma 1, um grupo para a turma 2, enfim, se eu não quisesse ter uma discussão global com toda a gente. Mas penso que para nós o interesse deste grupo será ter uma discussão mais aberta possível, portanto, utilizaremos a opção público, não é? Portanto, estávamos a ver aqui, esta é uma anotação que está ancorada no texto, portanto, eu marquei, ainda não salvei, não vou salvar porque não disse aqui nada interessante, vou cancelar. Chamar a atenção que cada uma destas mensagens pode ir para o lixo, pode ser editada, pode ser partilhada, cria-se aqui um link sobre o comentário que fiz, ou pode ser respondida, não é? Portanto, podemos ter aqui uma sucessão de respostas sobre o texto. Portanto, isto é o tal reply. Um outro tipo de notas é a nota que não está ancorada no texto e que eles chamam notas de página. Neste caso, reparem, eu não, para aquele tipo de nota eu marco primeiro o texto e aparece-me aqui o ícone para anotar. Para a nota de página eu não marco texto e vou ali e crio também uma nota. E pronto, basicamente é isto. Imaginem que com muitos leitores que se pode criar aqui uma enorme tessitura de comentários e de reflexões partilhadas sobre um determinado texto. E este é o desafio que nós vos lançamos para fazermos uma leitura partilhada do livro que produzimos e para aprender com certeza muita coisa sobre este processo de interação através dos comentários ao texto e que também podem ter aplicações diversas, que seja a criação de comunidades leitoras, mais ou menos informais ou mais formais, seja a utilização disto com os estudantes nos cursos formais normais. Eu penso que isto tem imenso potencial, porque as pessoas de facto estão a comentar com uma ligação muito próxima ao texto e não com uma ligação mais afastada, como acontece com o fórum, por exemplo. E pronto, fica lançado o desafio. Espero que se sintam estimulados para o aceitar e o desenvolver. E obrigado, sim.